Vamos lá. Espera a galera entrar aí. Hoje a live a gente vai falar, né? Sobre voltar a treinar, né? Você. Tudo bom, Walter? Boa noite. Você. Hoje a gente vai falar sobre voltar, né? Como que fazer para voltar aos treinos. Beleza? Esperando a galera chegar aí. Tá conseguindo me ouvir de boa? Sim, não, mais ou menos? Os. Tranquilo? Não tranquilo? Você. Separei aqui para não perder nada, que eu sou meio velho é fogo, né? Você. Tranquilo, galera? Vamos falar hoje sobre a volta aos treinos, hein? Vamos devagar e sempre. Como voltar aos treinos? Os. Fala, Márcio. O senhor me abandonou, seu Márcio. Estão conseguindo me ouvir de boa, galera? Tranquilo? Esperar a galera chegar, a gente vai falar sobre volta aos treinos e vai ter uma coisa muito legal, né? Eu vou estar chamando... vai ter gente que vai entrar, eu vou convidar para estar falando aí comigo. Vou escolher um de vocês durante a live aí pra gente estar conversando um pouco e solucionar um probleminha de vocês em relação a essa volta aí. Já vai ajudar um pouco. E aí, senhor? Vamos, galera. Dudu, Daniel, Marcos. Grande abraço. Saudade do senhor, meu filho. Saudade do senhor. Então, galera, nosso tema vai ser sobre... Estão conseguindo me ouvir? Mais ou menos? Tá escutando a música? Tá conseguindo escutar a música? Sim, não? Você. Essa música, galera, é a música que eu escuto um dia antes de lutar, no dia da luta, antes de sair da minha casa ou do hotel, quando eu tô em outro país, né? E o nome da música é Cassino Boulevard, do Rosa de Saron. Já falei dessa música aqui. É uma música que é um gatilho mental pra mim, né? E ela fala muito... Cassino Boulevard. A versão que eu escuto, que eu gosto, é do Rosa de Saron com Fábio Padre de Melo. Fábio de Melo. Então, a música ela fala de se superar, né? De ir pra frente. Ela fala que a nossa vida, a vida é um jogo. E a gente tem que continuar indo pra frente, e não parar nunca. E essa ideia, né? Como eu gosto de refletir muito sobre letra de música, e aí cada um vai se conhecer. Tem gente que foca só na batida, né? Como eu foco muito na letra, eu gosto de refletir sobre a letra. Isso me ajuda muito a refletir sobre o meu caminho. E como também tem a ver com a minha história, a música,
isso também traz um grande significado para mim. Então, isso é muito legal. Então, quando você for escolher uma música, você tem que entender muito disso também. Por exemplo, se você é uma pessoa que reflete muito sobre letra, é interessante que essa música ela traga uma letra que te faça refletir algo positivo em relação ao que você vai estar se propondo a fazer, né, no caso. No nosso caso, é a luta. Então, essa música, por exemplo, me lembra das minhas dores, das vezes que eu tive lesionado, que eu não pude lutar, das vezes que eu fiquei fora do tatame, de todas as vezes que eu achei que eu não ia conseguir mais voltar a lutar. Então a música me lembra disso. E como ela fala de não parar nunca, continuar indo pra frente, foi exatamente o que aconteceu. A dor, né? A dor, ela existe naquele momento, e muitas vezes, se a gente olhar só para ela, a gente acha que não tem saída. Só que depois que passa essa dor, a gente olha e fala assim, caraca, eu posso mais do que eu imaginei que eu podia. Então, assim, quando você olha assim e fala assim, cara, eu posso mais do que eu imaginei que eu podia. Isso é muito legal. Só que se a gente esquecer a dor, tem gente que fala assim, não quero pensar mais nisso não. Não, lembrar da dor é muito importante para que o teu cérebro falar assim, olha, isso passa, né? Então, lembrar da dor que você passou é importante para o teu cérebro entender assim, isso passa. Porque senão vai vir outras dores na sua vida e você vai achar que ela se encerra nela mesmo. E aí você não vê saída, né? Então, quando eu não vejo saída, me dá desespero. Se eu vejo saída, eu não entro em desespero, porque eu tento me organizar da melhor forma possível para que eu consiga sair daquela situação. Isso é simples, mas é muito interessante. E essa pegada da música aqui também é muito legal, porque existem, como eu falei, gatilhos, né, que deixam a gente em estado de guerra. E um desses gatilhos pode ser a música. No meu caso, eu uso, né? E eu aconselharia vocês a usarem também. Use. Tranquilo, galera? Vamos lá, volta aos treinos. Use, grande Júlio. Volta aos treinos. Primeiro a gente entender, né, que a constância, né, vou botar assim, a continuidade, ela é indispensável para os resultados, ok? E deixa eu tirar o som aqui Então, a constância, ela é indispensável para os resultados. A continuidade, ela é indispensável para o resultado. Existe um princípio do treinamento chamado princípio da continuidade. O princípio da continuidade, ele diz que, e aí a gente vai entrar já no primeiro tópico, tá? O princípio da continuidade diz que toda adaptação. O que é adaptação, Lúcio? Toda transformação que o seu organismo sofre por causa do treinamento. Como assim? Por exemplo, se você está treinando muito com característica aeróbica, focado como se fosse corrida, né? Só que dentro do jiu-jitsu, por exemplo, se você está treinando muito com a característica aeróbica, teu organismo vai se adaptar para essa característica. Se você está treinando para a característica de força, o teu organismo vai se adaptar para a característica de força. Se você está treinando para a característica de resistência, o seu organismo vai se adaptar para a característica de resistência. Isso é muito importante, porque as pessoas acham que só sair treinando ela vai ter o condicionamento total no final, e não é assim. Então, o que o princípio da continuidade diz? Todas essas adaptações, tá? Elas são caras para o teu organismo, ela tem um custo. O que é esse custo para o teu organismo, Lúcio? No caso, né? Esse custo, ele é energético. Então, toda vez que você melhora o condicionamento de uma pessoa, então, toda vez que você está treinando e seu condicionamento melhora, você aumentou uma porção de coisa dentro do teu organismo. Vasos sanguíneos, quantidade de proteína, quantidade de enzimas, que é muito importante. E então, assim, todas essas coisas que vão aumentando dentro do teu organismo, elas gastam mais energia, elas são custosas, elas são pesadas para o teu organismo.
E aí, para você manter isso, depende de você se desgastar mais. Esse desgaste, tá, que você tá tendo, se você não tiver necessidade de fato, teu organismo tira. E o que é necessidade de fato? É continuar treinando. Por isso que é muito, a gente vê isso muito rápido com o cara que malha. O cara que malha, aí ganha massa muscular. E quando ele para de treinar, o que acontece com aquela massa muscular? Ela sai. Por quê? Porque aquilo ali é custoso para o organismo dele. Aquilo tem um custo, aquilo é caro. Então, quando eu não sei se pausou para vocês também. Estão me ouvindo? Uce? A internet não está muito legal hoje, não. Estão ouvindo? Então, galera, esse custo, né, que é causado, né, que você tem por causa do treino, o teu organismo tira. Não vale a pena para ele manter isso. Então ele perde. Por isso que a gente perde a adaptação de treino. Então, assim, primeiro item que eu separei aqui, entender que você perdeu adaptações importantes. Então, se você parou, você perdeu adaptações importantes. São essas adaptações que eu estou falando. Porque o princípio da continuidade nos diz isso. E o princípio são leis que regem o treinamento. Todo professor é obrigado a saber disso. Tá ouvindo, não? Não estou me ouvindo, é isso? Estão ouvindo? Coloca, é porque deu uma pausa aqui para mim. Coloca um ok, está ouvindo. Alô? Coloca um ok, por favor, se está ouvindo. Você só se um colocar, eu sei que os outros estão ouvindo, né? Porque para ver se o problema não é comigo. Se estiver me ouvindo, dá um ok, por favor. Não? Atenção. Nada? Ah, valeu, obrigado. Desculpa aí, galera. A internet tá meio estranha aqui. A internet tá igual o tio Lúcio, tá sempre cansada. Show. Valeu, obrigado aí por avisar, galera. Então, o princípio da continuidade ele diz que o condicionamento, tá, ele tem um custo, tá? E quando eu paro de treinar, eu perco tudo que eu ganhei com o treinamento, tá? E aí eu falei aqui que isso é um princípio. E princípio do treinamento, ele é obrigatório para o professor saber, tá? Então o professor tem que saber os princípios do treinamento. Por quê? Porque eles regem todo o treinamento. Os princípios são as leis, tá, que a gente tem para montar um planejamento, para montar um treinamento, para entender as reações dos alunos. Isso é obrigado. Mesmo que não tenha feito educação física, você precisa entender isso. Isso não precisa fazer educação física. É só buscar princípios de treinamento. Ah, Lúcio, eu não sei. Cara, eu tenho vídeos que falam sobre isso no YouTube. Eu tenho aqui no Telegram também post falando sobre isso. Busca lá que se você vai achar. Com certeza vai achar. Mais de um, com certeza. E no YouTube também tem mais de um vídeo que eu falo sobre isso. Mas assim, então você tem acesso a isso de forma gratuita, sem gastar nada. Só vai, investir um pouquinho do seu tempo e vai fazer uma diferença absurda. Então, entender que você perdeu adaptações. E aí, olha só que complicado isso. Todo mundo que volta a treinar, e eu tô falando isso porque eu também fiz isso, acha, né? Durante uma época eu parava de treinar por causa de lesão, quando eu voltava, fala, pô, eu tô me sentindo bem, cara. Eu vou treinar. Aí ia lá treinar, cheio de vontade, cheio de fome, né? E aí tu começa a forçar.
E às vezes a tua vontade é tão grande que você se empenha tanto e depois você se arrebenta. Teu organismo não está preparado para isso. E tem gente que fala assim, pô, voltei a treinar, não estava fazendo nada, pô, mas fui bem melhor do que eu imaginava. Consegui treinar forte. Não confunda conseguir fazer com estar preparado para fazer. Anota essa frase. Não confunda conseguir fazer com estar preparado para fazer. Você conseguiu fazer, mas o seu organismo não estava preparado para fazer. Então isso vai ter um custo para ele de novo. E esse custo vai ser uma lesão. Por quê? Porque ele vai tentar entender o que está acontecendo, ele vai tentar fazer, porque o nosso cérebro ele entende sempre sobrevivência. Ele vai achar que para você fazer aquilo ali, porque ele vai achar que se você está fazendo aquilo ali, é uma questão de vida ou morte. Então ele vai tentar fazer com que você faça e a partir daí ele vai se lesionar, porque ele não tem recurso de fato para fazer. Então imagina, olha só, olha o que teu cérebro pensa. Caraca, o Lúcio tá fazendo isso aqui. Ele não entende o que é treino de jiu-jitsu não, tá? Ele entende que eu tô lá guerreando, que eu tô brigando com o dinossauro. Ele entende que eu tô querendo sobreviver. E aí, ele fala assim, cara, o Lúcio vai ter que fazer isso aqui. Pô, mas ele vai morrer, do jeito que ele tá indo aqui, ele vai morrer. Então é melhor eu deixar o bíceps dele se arrebentar, tá? Porque é melhor ele ficar sem o bíceps, mas ele sobreviver, do que ele continuar aqui, né, e morrer. Olha só que doideira. Consegue entender isso? E às vezes chegam uns casos extremos que ele fala, opa, é melhor eu desligar o Lúcio aqui, ele apagar, porque do jeito que ele está indo, ele vai morrer agora. Ah, mas eu não ia morrer, mas o teu cérebro entendeu que sim. E aí você desmaia, você passa mal, ele dá alguma reação. Às vezes o nosso corpo está em tamanho estresse que nosso organismo pensa assim, cara, eu vou permitir que aconteça uma lesãozinha aqui no tornozelo dele, porque ele está muito no excesso. Então esse tornozelo aqui, deixa assim mesmo, porque ele vai se lesionar e dessa forma ele para. O nosso organismo ele é muito inteligente para essas coisas, né? Então se a gente não conseguir lidar com isso, fica muito complicado, porque a gente vai acabar se lesionando por excesso. Claro que não é exatamente esse diálogo que teu organismo faz com ele mesmo, mas é só para você entender que isso tem um peso e o peso vai ser você se lesionar. Então cuidado, tá? Você parou, você perdeu a adaptação. Ah, Lúcio, então, segundo tópico, né? A vontade de fazer pode te levar a conseguir fazer, sem você estar preparado, foi o que eu falei. Conseguir fazer não quer dizer que você está preparado para fazer. Então você está com tanta vontade de treinar, você está com tanto ímpeto de treinar, que você acaba exagerando. Não exagera. E tô falando isso para todo mundo, mas de um modo muito especial para o Master. Cara, o que eu vejo de Master, tá? Exagerando, cara, a gente não tem mais tempo. Nunca teve, na verdade. Mas antes o nosso organismo se recuperava. E, pô, tu falar para um moleque de 20 anos algumas coisas dessas, às vezes vai entrar por um ouvido e sai por outro. Não é o certo, mas eu posso até entender, porque eles estão na fase de se achar o super-homem. Mas a gente não, cara. A gente não, eu tenho 38 anos. O tempo para mim já é pesado. Eu não posso me dar o luxo de me lesionar por bobeira, por excesso. Consegue entender isso? E nem você. Né? Eu tenho outras coisas na minha vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho meus filhos, né? Eu ainda sou o super-herói dos meus filhos e pretendo ser por muito tempo, e o super-herói precisa brincar com eles, né? O super-herói precisa estar com eles, e isso é muito interessante a gente pensar, claro que com uma versão mais infantil aqui, mas a ideia é essa, tá? Então cuidado com isso, cara, cuidado mesmo, beleza? Conseguiu entender esse peso? Galera, ainda tem 3 tópicos aqui, olha pra mim. Eu vou chamar alguém na live aqui para conversar com a pessoa. Então, se você tem amigos que precisam entender aqui um pouco dessa... que poderiam estar aqui, chama ele aí, ó, convida, aperta esse aviãozinho que tem aí, envia para alguns amigos aí que de repente ele precisa ouvir isso. Beleza? E pergunta, bota na caixinha de perguntas. Isso também ajuda a nossa live a permanecer um pouco mais de tempo se a gente precisar. Respeite os seus limites, um passo de cada vez. Eu acho que isso não precisava nem falar. Porém,
é comum no jiu-jitsu, na cultura do jiu-jitsu, o exagero. E assim, cara, eu nem falo... apesar de ser um equívoco, né? Muita gente aprendeu assim. Então, como a pessoa aprendeu assim, ela acaba passando assim. Então, respeite o seu limite para todo mundo. Mas vou botar de novo aí, para os Master principalmente. E aí, o que seria isso? De novo, cuidado. Conseguir fazer não quer dizer que você está preparado para fazer ou que você vai conseguir fazer isso por muito tempo. Então, Lúcio, como é que eu sei o meu limite? No geral, eu falo da seguinte forma para as pessoas. Cara, quanto que você precisa no dia da competição? Ah, Lúcio, eu luto, faço 6 lutas. Então, 6 lutas é uma base para você pensar, tá? E você com 6 lutas, por exemplo, se você tiver essa base, você consegue passar um pouquinho disso como como aumento aí de volume e depois ir descendo até chegar nisso de novo, sabe? Ah, Lúcio, olha só, olha o que acontece. O cara é master, treina no meio de adulto, e aí ele fala, não, eu treino com a galera e tal, eu consigo. Não tô falando que você não vai conseguir, eu tô falando que não tem necessidade. Agora, se você fizer um bom planejamento, pode chegar um momento que teu corpo até precise disso, mas aí precisa de planejamento, tá? Precisa de planejamento, não é de uma hora para outra, tá? Não é do nada. Ah, eu voltei a treinar e aí eu acho que eu consigo e você vai sair treinando e vai sair aí se prejudicando. Cuidado com isso. Então, respeitar os seus limites é entender como que teu corpo reage. Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu sei quando eu tô com um cansaço diferenciado, que não é um cansaço normal do dia a dia, tá? Então, eu sei quando, por exemplo, o meu cansaço, caraca, tá além, sabe? Eu tô com uma carga diferenciada de cansaço. O que isso me diz? Me diz que eu tenho que prestar muita atenção nos treinos de alta intensidade, tá? Eu tenho que prestar muita atenção que, de repente, aquela semana ali, eu ia dar uma exagerada no volume, né? E eu falei assim, pô, não vou fazer essa semana não, porque eu tô sentindo que o meu corpo tá acusando. Então, isso é entender o seu limite. Isso é muito importante, tá? Então, pensa nisso, tá? Se conheça. Quer ver? Tem gente que tem umas lesões que são lesões de alerta, né? As lesões do cara são tipo, sinais, né? Tem gente que tem uma lesãozinha que quando ela começa a acusar, ele sabe que ele tá no exagero. Umas dorzinha no ombro. Toda vez que vem essa dorzinha no ombro, é quando ele está treinando muito. Toda vez que vem aquele incômodozinho no quadril, é quando ele está treinando muito. Toda vez que a lombar dele dá aquele gritinho ali, é porque ele está treinando muito. Então, essas coisas, quando acontecem, estão te avisando que você está chegando no teu limite. Você se conhece. Ah, Lúcio, mas isso é científico? Não, isso não é científico não, isso é dia a dia. Você se conhece, beleza? Para você, isso vai ser mais importante que ciência. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa, é um universo diferente. Você tem que se conhecer. E aí você passa isso pro teu professor, você passa isso pro seu treinador físico, que aí, junto com eles, vocês vão conseguir chegar num denominador comum e com certeza isso vai ajudar a todos vocês. Beleza? Planejamento é o segredo para que você evolua com segurança. Cara, planejamento é tudo. É tudo. Se você não tem um plano, tá tudo errado. Uma vez eu fiz um vídeo no YouTube, aí eu tenho um vídeo lá e o cara, não lembro qual, mas aí o cara botou assim, eu falei, tava falando sobre planejamento, ele falou assim, todo mundo tem um planejamento até tomar um soco na cara, que é uma frase que o pessoal do MMA fala muito, né? O pessoal do boxe. Mas assim, ele quis dizer o quê? Todo mundo tem um planejamento, era pra luta, né? Que eu tava falando de competição. Planejamento pra competição e planejamento do dia da luta, pra você montar uma estratégia e tal. Aí ele falou assim, aí eu falei, cara, tudo bem, mas pensa comigo, é melhor eu ter um planejamento. Chegar na hora, se eu me perder, eu sei pra onde eu vou voltar, que eu tenho um planejamento pra seguir. Agora, se eu não tiver planejamento nenhum e me perder, e aí, vai pra onde, meu filho?
Você não tem planejamento, não tem norte nenhum. Aí você se perde. E aí, vai para onde? Chegou na luta, deu tudo errado. Você não está conseguindo aplicar seus golpes, o cara tá te travando, você tá cansado. E aí, tu vai fazer o que agora? Tu não tem para onde voltar? Consegue entender isso? Você precisa ter algo para começar. E o que é o planejamento? Planejamento não quer dizer que ele vai ser seguido 100% até o final. Porque às vezes acontecem problemas. Quais são os problemas? Lesão, as competições... Por exemplo, quem fez o planejamento para 2020 por causa da Covid, o que aconteceu? O planejamento mudou. Mas quer dizer que você vai abandonar, que você vai parar? Não. Quer dizer que você vai reorganizar. Você planejou treinar na academia e treinar na academia musculação e treinar jiu-jitsu todos os dias. Mas na quarentena não tinha jiu-jitsu nem musculação. E aí, tu vai fazer o quê? Não vai fazer nada? Não. Você pode reorganizar seu planejamento para treinar em casa. É a mesma coisa? Não, não é. Mas é melhor 1% de alguma coisa do que 100% de nada, né? Já dizia o mestre... Já diz o mestre Júlio, inclusive um grande abraço. Ele não está aqui, mas se ele vê, né, um dia essa live, hoje é aniversário dele. Parabéns, mestre Júlio. Então, você precisa ter um planejamento, ok? O Úcio, obrigado, Rafael. Rafael chamou geral. É isso aí. Pô, que apareçam mais Rafaéis na minha live. Obrigado. Então, planejamento. Então, o que é esse planejamento? Esse planejamento, ele vai pegar onde você está e ele vai pensar onde você quer chegar. E essa é uma pegada muito, muito forte do planejamento, tá? Presta atenção. Aonde você está e onde você quer chegar. Por que onde você quer chegar? Vou dar um exemplo. A gente fala muito disso porque eu acho que é o auge aí do jiu-jitsu. Eu quero ser campeão mundial, tá ok? Esse é onde você quer chegar. E aí, eu quero ser campeão mundial. E aí eu olhei, né? Tem, sei lá, 1 ano para fazer isso, vamos supor. E para ser campeão mundial, o que eu preciso? Aí tu vai listar lá. Eu preciso melhorar o meu condicionamento. Melhorar o meu condicionamento, o que eu preciso para melhorar meu condicionamento? O que é melhorar o condicionamento? Vamos ser mais específico, tá? Melhorar o condicionamento é melhorar a capacidade cardíaca, melhorar a minha força, melhorar a resistência muscular, melhorar a minha capacidade de suportar aquela acidose, aquela queimação no antebraço que dá muito, melhorar a minha capacidade emocional, porque eu estou muito bem treinado, mas chega na hora, minha cabeça não funciona direito. Você vai entender o que você precisa para chegar no teu condicionamento, no teu condicionamento final, né? E com isso você vai ser campeão mundial no teu planejamento, ok? E aí, quando você faz isso, tá? Para melhorar a minha capacidade cardíaca, o que eu preciso? Lúcio, não sou eu que monto o meu treinamento, é meu professor, então senta para fazer isso com ele. E aí, professor, se estiver ouvindo aqui, o que você precisa para melhorar o condicionamento cardíaco do seu aluno? Eu preciso isso. O que você precisa para melhorar a força? Eu preciso treinar assim. Depois que você enumerar essas coisas, joga isso na planilha, tá? Quanto tempo eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso nos meus 4 primeiros meses. Eu vou fazer isso nos 2 primeiros meses. Eu vou fazer isso nos 6 últimos meses. Eu vou fazer isso todo ano. Eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é minha base do treinamento. Olha só, você precisa jogar isso na planilha. Isso é planejamento. E o cara que está voltando, tá? O cara que está voltando, ele precisa planejar esse início. Vamos voltar aqui para o cara que está voltando. Ele precisa planejar isso no início. Como que ele vai fazer isso? O Juan botou aqui. Como faço para voltar para o planejamento se eu errar? Eu vou falar sobre isso. E galera, bota sempre da caixinha, tá? Daqui a pouco eu vou olhar a caixinha aqui. Então, o cara que está voltando, ele precisa planejar esse início. E aí, primeira coisa, tá? Olha só. Se você estava zerado, não estava fazendo nada, antes de você pensar em volume de rola, né? De treino, de luta, tá? Você precisa pensar em volume da parte técnica. Por quê?
Porque às vezes eu consigo fazer um rola, 2 rolas, é uma coisa. E aí, mas eu preciso, sei lá, dar um volume de meia hora de treino, de parte de desgaste, tá? Eu preciso ter um desgaste de meia hora. Se eu consigo fazer 2 treinos de 5 minutos, tá? Eu pego esses outros 20 minutos que me restam e eu boto de estresse de rola, fazendo movimentação em pé, fazendo técnica sem parar. E aí no final eu tenho 30 minutos de estresse no meu organismo. E esse estresse de 30 minutos vai me dar um condicionamento, vai me ajudar nesse condicionamento inicial, porque é meu volume total inicial. E a partir daí você vai trabalhando em cima disso. Então, por que isso? Porque você está voltando. Mais para frente, você vai conseguir 15 minutos de rola, né? Pode ser, sei lá, 3 de 5, 1 de 15 direto, não sei como você vai fazer. E os outros 15 de técnica. Depois, você vai conseguir 20 minutos de rolas e 10 de técnica. Depois vai conseguir 25 e 5 de técnica. E aí depois você vai conseguir os 30. E aí? E aí você faz a parte técnica em um outro momento. Consegue entender como que você planejou uma subida do teu organismo de forma bem segura, tá? Bem segura mesmo e crescente, que teu organismo vai entender. Olha só, teu organismo tem que entender que ele tem que subir. Beleza? Coloca isso aqui na caixinha, por favor. Beleza? Então o planejamento é isso, tá? A gente vai voltar, porque eu vou puxar alguém aqui na live para falar comigo. Então a gente vai voltar de certa forma nisso. Coloque os objetivos pequenos que te levam na direção da meta final. Cara, às vezes o cara chega, como eu falei, ele quer ser campeão mundial. Aí ele volta hoje, porque ele tava parado. Aí ele já quer treinar hoje como um campeão mundial treina lá no final. Ferrou. Já era. Era uma vez. Beleza? Consegue entender isso? Então, olha só. Você tem que colocar, que é o nosso número 5 do tópico aqui, objetivos pequenos. Quais são os objetivos pequenos? Tá? Hoje eu consigo fazer só um rola de 5 minutos. E vou completar os... Meu professor sentou comigo, tá? Vou botar aqui. O tio Lúcio sentou contigo e fez um planejamento que você tem que ficar 30 minutos de estresse, ok? Deixa eu colocar aqui meu computador porque eu já fiz o que eu queria. O tio Lúcio colocou para mim que eu tinha que ficar 30 minutos de estresse, só que no momento eu só consigo 5 minutos de rola, ok? E aí esses 5 minutos que eu consigo, os outros 25 vão ser de técnica, tá? Meu primeiro objetivo pequeno é conseguir 2 rolas. Então a gente vai planejar para que daqui a pouco você consiga os 2 rolas. E aí você consegue 2 rolas de 5 minutos e aí passou para 20 minutos de técnica. E aí, a partir de agora você conseguiu o teu primeiro objetivo. E aí você vai aumentar, né? Agora eu quero fazer 3 rolas. E aí a gente vai para os objetivos pequenos. Conforme você vai conseguindo esses objetivos pequenos, que estão no seu planejamento, junto com o tio Lúcio, você começa a dar para o teu cérebro um comando ou uma sensação de sucesso. E essa sensação de sucesso, ela vai se espalhar para todas as áreas da sua vida, não só para a sua área normal da luta. Ela vai passar para quando você está lá no teu estudo, ela vai passar para quando você está lá no teu trabalho. E essa sensação de sucesso é muito importante, porque te dá a ideia de que você pode, e que você consegue, e que você é capaz. E isso é mente de campeão espalhada na tua vida, ok? Então isso é muito importante. Então se você está voltando, colocar esses pequenos objetivos, né, para a sua meta final, é muito importante, ok? Tranquilo, galera? Deixa eu ver aqui a pergunta. Bota um ok aí se está me ouvindo bem. Nossa, tem bastante pergunta. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. E se eu no treino para competir a cada... E se eu treino para competir a cada 2 meses? Como devo programar a intensidade dos meus rolas? Tá, vamos lá. Se você treina para competir a cada 2 meses, isso tem que estar no seu planejamento total. Porque dificilmente
a cada 2 meses você tem uma competição principal. E aí entra no outro quesito de competição que a gente pensa em planejamento, que é saber definir, qualificar suas competições. Você precisa saber qualificar suas competições. Se ela é competição principal, se ela é competição secundária, se ela é competição de terceira importância. Isso aí você tem que saber fazer. Quando você consegue fazer isso, você consegue planejar melhor. Por quê? Porque aí você consegue no seu planejamento dar parar, colocar teu treinamento, né, do diário com foco naquilo. Por exemplo, se é uma competição se eu tenho competição de 2 em 2 meses, mas a próxima que vai vir daqui a 2 meses é uma competição de terceira importância, mas a que vai vir daqui a 4 meses, né, que vai ser a outra, é uma competição principal. Então essa de segunda importância, eu não preciso me preocupar com ela no meu planejamento mesmo. Eu preciso me preocupar com a principal, porque essa é de terceira importância. Vai ser só um teste. Ela vai entrar como um treino forte e não como um objetivo final de planilha. E isso é muito importante. Se você não entende como organizar isso, é complicado, porque aí você vai acabar falhando na sua planilha, porque você vai dar importância para objetivos que não era para estar dando importância agora, ok? Osse. Vamos lá. Eu acho que essas outras perguntas aqui não são da coisa. Beleza? Tranquilo? O Juan tinha colocado aí sobre como voltar com segurança quando você voltou a treinar, saiu da planilha. Não é isso? Pergunta foi boa, mas não foi na caixinha. Aí me complicou. Como faço para voltar para o planejamento se eu errar? Então, primeiro, assim, tem que ter um planejamento, né? Você tendo esse planejamento, se você tem um planejamento e você saiu, né? Primeira coisa que você tem que fazer é assim, você entender por que você saiu. Por exemplo, se você saiu por causa de uma lesão, você tem que readaptar o teu planejamento, tá? Se você saiu porque você deu mole, você realmente exagerou, tá? E aí exagerou no treino, aí você tem que diminuir os treinamentos para que haja uma recuperação satisfatória e aí você volta. Falta quanto tempo para a competição? Sei lá, falta 3 meses. E aí você vai ver como é que está o treinamento agora. Tá? Vamos supor, era para você estar fazendo agora, sei lá, volume, não intensidade. E aí o cara começou a treinar intensidade, chutou o pau da barraca, começou a treinar em alta intensidade, e aí você viu lá na tua organização que ele está entrando em estado de overtraining, né? Ele está em excesso. E aí então você volta com ele, tá? Você volta, diminui para que ele comece a se recuperar, e aí você fica um tempo ali com uma planilha mais baixa. Se ele aguentava, sei lá, 6 treinos, você voltou para 4, para 3, não sei, vai depender de cada caso, só para ele se recuperar e depois você começa a subir de novo para a competição. Então, assim, voltar sem errar vai depender de quem você está falando e de que ele errou, ou por que você saiu. Se for por causa de lesão, por exemplo, essa lesão dá para ele treinar? Se der para ele treinar, não, Lúcio, dá para ele ir pro tatame, mas não dá para ele fazer rolas. Beleza, então ele vai pro tatame e aí você vai fazer sua parte técnica, então você volta para sua planilha só no volume, não na intensidade. E aí essas técnicas tem como ser treinada rápida? Tem, Lúcio. Então a gente vai treinar essa técnica de forma rápida e trabalhar outras capacidades físicas que vão ser necessárias para ele, que não a intensidade, né? A intensidade final, que seria específica de luta. Ou não intensidade de força, por exemplo, que às vezes não dá para ele estar fazendo. Lúcio, ele se lesionou e não tem como ele treinar
de costa, de bíceps, de tríceps, de antebraço, o que seja. Beleza? Travou? Pra mim não apareceu não. Galera, faz o favor aqui, estão me vendo? Alguém que tá aqui na live tem uma dúvida ou quer de repente partilhar aqui pra gente poder fazer rapidamente aqui uma ideia de planejamento rápido para com foco em voltando, beleza, galera? Porque aí alguém tá voltando a treinar aqui e ou vai voltar, né? E gostaria de ter uma ideia de planejamento, me chama aqui, pede para participar da live que eu te chamo para live. Mas aí coloca aqui, ok? Aí a gente consegue um bate-papo aqui e com certeza vai ajudar outras pessoas. Tranquilo? Para os... Então, se você... Show. Pô, aqui a internet não tá na melhor das suas fases hoje. Ela tá cansada. Sabe o que... Salve pra Jeff Team, Pedro Bianco aí, galera. PB Team, abraço. Então, galera, olha só. Quem tá voltando, ou quem quer uma ideia de voltar, né? E pra gente poder bater um bate-papo nesse sentido, ok? Me chama aqui na live para participar comigo. E aí a gente conversa aqui. Aí vai ser uma coisa um pouco rápida, né? Porque de repente pode ter outras pessoas, aí eu chamo outra pessoa depois. Beleza? Mas me chama aqui na live e a gente bate papo. Consultoria rápida, de graça. Vamos que vamos. Tranquilo? É só chamar aqui, beleza? Se não tiver, a gente passa para outra aqui. Vou só responder aqui. Que dia que eu vou competir? Então, esse ano não. Ano que vem eu já tô com meus projetos aí, beleza? Rio FAO, brasileiro, internacional, mundial. E se a equipe precisar, né? No caso, me chamar, eu vou disputar o Brasil de equipe novamente. Não. Então, pergunta na caixinha, ok? Pergunta na caixinha. Se você quiser participar da live, aí você pede para participar. Mas bota a pergunta na caixinha, porque quando eu clico nela, o Instagram entende que essa live tá rendendo, e ele pode me dar um tempo a mais caso a gente precise, ok? Show. Uma competição que está a 3 meses da data do seu retorno. É melhor focar na próxima para não ter over. Ó, beleza. Então, se você está voltando hoje e tem uma competição daqui a 3 meses, tá? Mas se você está voltando zerado, tá? E tem uma competição daqui a 3 meses, se for uma competição muito forte, um brasileiro, eu não aconselho. Se for uma competição pequena, botasse uma competição de terceira importância, dá pra ir, dependendo do nível que você tá. Se você já foi um competidor e tudo, dá pra ir sim. Porém, você vai para essa competição não no estado de melhor condicionamento, que não dá. Mas você vai já com um teste. Possivelmente até lá você já está conseguindo um nível de treino mais intenso, e aí a gente testa como se o organismo está se comportando lá, sem problema nenhum, ok? Ninguém quer participar da live? Olha, a galera tá tímida. Beleza. Então, galera, tranquilo? O espaço tá aí. Se vocês quiserem, é só pedir. Travou ou não?
Travou? Sim, não, mais ou menos. Então, galera, se for botar pergunta, bota na caixinha da interrogação. Se for participar da live, tiver pergunta em relação ao retorno, quiser participar, pedir para participar da live, ok? Tranquilo? Aí coloca e o Luiz, quer participar da live? Está colocando aqui algumas ideias? Chama aqui para participar, que aí eu te chamo aqui e a gente conversa. Daqui a pouco vai acabar a nossa live e aí a gente já tem uma ideia aí e até pode ajudar outras pessoas. Tranquilo? Então, galera, eu falei sobre o princípio da continuidade. Só abrir aqui para não perder nada. Falei sobre o princípio da continuidade, tá? Falei sobre você perde as adaptações que você fez, né? Que você tem ao longo do treino. Por isso que é importante saber voltar. Falei sobre a vontade de fazer, né? Não necessariamente você conseguir fazer quer dizer que você está preparado para fazer. Falei sobre respeitar o limite, né? Falei sobre planejamento e sobre os objetivos para você colocar no treino. São coisas muito importantes. Esses 5 passos, você seguir, né? Já vai te dar uma grande luz. E aí, claro, para um planejamento mais elaborado, vai precisar de um conhecimento um pouco mais específico. Aí você vai precisar de ajuda. Mas isso aí já vai te ajudar bastante, tá? Que aí é o básico, né, para você pensar num todo, beleza? E sempre cuidado com exagero. Se não, mais ou menos. Tranquilo, galera? Sem mais perguntas? Apareceu uma aqui. O que é mais produtivo? Treinos mais longos ou quantidade de treinos? Thiago, são duas coisas diferentes, tá? Treinos mais longos, quantidade de treinos, são pegadas um pouco diferentes. Então tem que tomar cuidado com isso. Vão acontecer adaptações diferentes. Talvez adaptações diferentes para a mesma qualidade física, mas são coisas diferentes. E essa quantidade de treino é com separação entre elas, com descanso muito longo e descanso muito curto. Se o descanso for muito curto, muito curto mesmo, ela acaba sendo como treino longo. E aí você parece estar fazendo outra coisa, mas está fazendo a mesma coisa que treino longo. Mas aí ela vai ter uma pegada de intensidade diferente. Se for quantidade de treino com espaçamento muito grande entre eles, aí ela já tem um outro tipo de adaptação, ela já trabalha uma outra questão dentro do seu organismo, que também é importante. Treinos longos, quantidades de treino, né? Também volume. E treinos intensos, curtos, são extremamente importantes para o seu condicionamento. Agora, em que fase vai entrar em cada um e como que eles vão entrar e como que você vai organizar isso, aí depende de sentar com calma para estar fazendo isso, ok? Alguém pediu para entrar aqui, vamos lá. Só aguardando o se. Os mestre. Tudo bom, E aí, Luiz? como vai? Tudo bem? Você é da Como vai? onde? Bem, eu sou aqui da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, né? Estado de Minas, a gente está enfrentando aqui uma pandemia severa aqui e isso está dificultando demais as ações dos treinos, né? E nós aqui estamos sentindo muita falta do treino em específico, até porque a minha categoria em específico, ela é pesadíssima, né? E para mim, principalmente, com a parada, o ganho de peso ela é inevitável.
Por mais que aquilo que você está acostumado a fazer já sai do seu cotidiano, né? Então, assim, a intensidade, igual o senhor bem falou aí, a intensidade, ela alinhada e acondicionada ao fato de você, de repente, do nada parar, ela te atrapalha muito, até porque nos nossos treinos aqui, a gente treinava praticamente todos os dias, né? Com os descansos aí aos finais de semana, sendo só domingo, na verdade. E alienado aí só o judô e a musculação. E isso para mim estava sendo muito bom, né? Porque desde quando eu comecei a praticar jiu-jitsu, meu peso ele era de 189. E com a prática do jiu-jitsu aí há 7 anos atrás, eu consegui reduzir aí 40 e poucos quilos aí do meu peso, com qualidade, Nossa. sem cirurgia, só praticando. E eu adicionei o treino de judô, né? Hoje eu sou faixa roxa de jiu-jitsu, 3 graus. Eu sou faixa azul de judô. E alienado a isso, eu consegui, além de encaixar o judô, a musculação também, que era o que estava me fazendo muito bem, né? E, de repente, a gente se viu no meio de uma pandemia, paramos tudo e agora a pretensão é retomar. E essa retomada, Sensei, eu queria, né, já que o senhor, como eu estou no segundo período de educação física também, né, um dos meus sonhos aí, trabalhar também futuramente com crianças com necessidade especial, né, são portadores aí de necessidades especiais em todos os aspectos, todos os tipos. A retomada hoje das minhas atividades físicas, ela de forma gradativa, ela tem que ser mais intensa ou começar com a intensidade bem de baixo para moderada, de moderada para alta, até para a gente não sobrecarregar demais o cardio, né? Que é algo assim que é o que mais me preocupa nesse momento. É Luigi mesmo, né? É Luiz, né? Mas todo mundo chama de Luigi. Luiz. Foi por força do hábito, De né? apelido, é isso. Então, Luiz, primeiro, obrigado por estar participando aí. Segundo, Os, parabéns pela perda de peso. Só os, quem passa por isso sabe quanto que isso é difícil, né? muito. Ainda mais porque você está lutando contra, às vezes, sua fisiologia, né? Que é isso que é o mais complicado. Então, parabéns por essa conquista aí. É, aí, assim, quando você fala parado, você não está fazendo nada há um Ah, tempo ou você está parado em relação ao que você fazia? Assim, eu não estou conseguindo treinar como eu treinava. Tá quanto tempo parado? eu tô desde março parado, aqui parado de um todo, porque aqui a crise do coronavírus, só aqui na minha cidade, ele matou 730 pessoas, assim, num espaço de tempo muito curto. Então a gente vive aqui mais em estado vermelho mesmo do que. Então o medo que a gente tem, eu, por exemplo, estou com 38 anos, né, beirando os 39 anos aí, já não sou mais um garoto, né, e assim, comecei muito tarde no esporte, eu deveria ter começado mais cedo, né, talvez hoje minha realidade seria diferente, mas eu só tomei essa consciência depois de um pouco mais maduro, né, eu tive assim, a orientação dos meus pais até então, eu praticava outros esportes, mas assim, não com essa paixão que foi o jiu-jitsu, né, que foi meu professor que me resgatou, mas aqui tá tudo muito difícil para fazer as coisas, a parte esportiva e tal. É muito difícil, então você quase não vê. Agora que eles conseguiram restringir, aliás, deixar de restringir um pouco, a gente saiu da linha vermelha, passamos aí para a questão amarela, com muita atenção, com algumas restrições, e assim, as academias voltaram em pouquíssimo tempo, e alienado a isso, existe o medo, né? E é muito difícil lidar com o medo. Então, hoje é muito complicado, viu, mestre, essa questão aí. E assim, eu tô parado de tudo e assim, bate o desânimo, não vou mentir pra você não. O desânimo extremamente, ele é extremamente, assim, pra mim ele é muito pele mesmo, sabe? É muito difícil lidar com essa situação. E a gente não tem muito o que fazer. Então, Luiz, vamos lá. Desde março, né? Então, e aí, primeira coisa que você tem que pensar, tá? É que realmente seu corpo voltou a ser um sedentário comum, porque
sem atividade. E aí, assim, como você não tem as outras atividades que são básicas do dia a dia, que é sair mais vezes de casa, andar mais vezes, a sua condição ainda piora mais ainda. Para qualquer pessoa isso é ruim, tá? Para você ter um peso muito maior. Primeiro porque você vem de uma perda de peso grande, então teu corpo vai tentar voltar para aquele peso. E aí, esse sobrepeso é uma sobrecarga para o teu coração muito grande. E aí a gente está nem falando mais de jiu-jitsu, está falando de saúde mesmo. Então você tem que se preocupar muito com isso, tá? Mas assim, você tem que tentar o que primeiro? Criar condições, porque o jiu-jitsu, você começou a perder peso com as atividades que você fazia, porque essas atividades, elas criaram uma condição dentro do teu organismo que te facilitam a utilizar a gordura como fonte de energia. O que você precisa agora, antes até de pensar exatamente no jiu-jitsu, o teu maior benefício é criar atividades físicas que elas possam criar necessidade do teu organismo de utilizar a gordura. Isso é muito importante. E aí, conforme o teu organismo vai criando essa adaptação, essas adaptações, você pode, por exemplo, se tiver um tatamezinho ou um espaço, fazer alguns movimentos específicos de luta, como levantada técnica, como outros movimentos que... Fuga de quadril, só se tiver bastante tatame. Se não tiver, às vezes é complicado em casa, porque fazer no chão, por favor, para não se machucar, mas levantada técnica dá para fazer. Tem um exercício que eu criei, por exemplo, que é giro de meia, que eu uso bastante, que depois eu posso até te enviar um vídeo se você quiser. Também é legal. E então são coisas que podem te ajudar bastante. Mas aí, assim, em relação a volume e intensidade. Inicialmente, tá? Volume de treino é muito importante para você. E a intensidade não, porque assim, a intensidade em si, ela vai fazer com que seu coração trabalhe assim, num estresse tão alto que talvez ele não consiga suportar isso. Então é melhor, só o fato de você voltar a fazer atividade já vai ser uma sobrecarga para ele, então é melhor você ficar mais tempo em atividade e aos poucos ir intercalando esse mais tempo em atividade com intensidade de treino. E aí tem que ter paciência. Por que paciência? Porque como você era um cara que fazia muitas coisas, você inicialmente vai acabar querendo fazer em alta intensidade. Então, o teu corpo não está preparado para isso. A gente pode até dividir isso mais de uma vez no dia, já que você fazia várias atividades. Um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite, por exemplo. Que aí você mantém o seu dia mais alongado em termos de gasto calórico e você consegue benefício para isso. Seria basicamente assim, vamos falar em tempo, 10 minutos por cada vez que vai fazer? Mais. Dá para ficar mais tempo. Pode começar com mais tempo, isso aí vai te ajudar bastante. Entendi. Você não está fazendo nada em casa porque você está desanimado ou porque... Questão de treino deu uma desanimada, sabe, grande. Ainda mais que a gente perdeu aí vários amigos, assim. Então, assim, o medo, ele toma conta mesmo. Tá com quantos quilos? Eu tô com hoje 1,46. Por aí. E alimentação? Não, eu estava. Hoje eu devo estar com 1,55 por aí. Alimentação? Então, eu não sou muito de bobagem, não. Não gosto muito de bobagem, não. Eu almoço bem, janto bem. E não sou de bobagem, não. O problema é o gasto mesmo. O acúmulo. Aqui, e o 59 minutos. Se a live não continuar, eu volto e aí eu te chamo de novo. Você me chama de novo, tá? Sem problema. Então, vamos lá. Você está acima do peso. E aqui, o que te garante, por exemplo, que agora você vai ser determinado para fazer atividade? Eu acho que chegou a hora que eu preciso, né? Eu estou naquele momento de consciência básica, porque não é só a questão da atividade física, existem outras coisas também, por exemplo, as dores, né? As dores nas costas e tal, porque uma coisa é você ter 70 quilos, outra coisa é você ter 140, né? Então, assim, se você não tiver condicionado, a musculatura não tiver condicionada,
é muito difícil você suportar muitas coisas, por exemplo, ficar de pé, andar por muitos quilômetros, isso aí é muito difícil. Não que seja impossível, mas é difícil. Falar que não vai gerar dor é difícil, é humanamente possível. Falar, não, fui ali e voltei de boa. Não existe isso. Agora, condicionado, com tônus muscular, aí é diferente, né? Você consegue até suportar a carga do seu corpo, mas a partir do momento que você perde a massa muscular, aí vai se tornando cada vez mais complicado. Eu costumo falar para minha esposa que cada dia que passa é um quilinho a mais que entra nas minhas costas. É o que eu falo. Verdade. Tem filho? Não, não tenho não. Então, menos um estresse, né? É, Porque, mas se tivesse filho, de repente não tinha subido o peso, correndo pra lá e pra tem cá. isso, tem. É, vamos fazer uma coisa? Nossa, Vamos ver se você topa. Mas aí bora, vai ser lá e cá, beleza? nossa, Eu me proponho a montar 2 meses de treino para você. bora, top. E aí, o que a gente vai fazer aqui, porque o pessoal tá vendo a gente, é você tem que se comprometer a fazer tudo direitinho, a alimentação, e aí você vai postando a sua evolução, Nossa, beleza? claro, vambora. E- Então, depois você vai me enviar aqui no direct Meu o seu WhatsApp. WhatsApp, eu entro em contato contigo, aí a gente começa um planejamento para a semana que vem. Essa semana, vou botar assim, vamos até. Já vai começar alguma coisa, tá? Mas eu tô falando para a semana que vem para eu poder me organizar. É, Eu te e passo aqui aí, que eu tô elástico aqui, tem tudo aqui. show. Você vai filmar as coisas que você tem, eu vou tirar foto, vai me enviar. Eu vou Aqui, montar um treino para você, para 2 meses, e aí você vai atualizando a galera aí, sei lá, de semana em semana, ou quando você achar que dá, nossa, vai postando, me marca, e a show de gente bola. vai, pra galera saber que eu não tô mentindo. Vambora, vambora. Beleza? Preciso, até no final do ano que vem, eu quero voltar a disputar os meus campeonatos aí, que eu tive ano passado em BH, né, no BH Open, e graças a Deus deu tudo certo. Com kimono, eu fiquei em segundo, mas sem kimono eu peguei o primeiro e deu tudo certo, eu estava bem, e a partir dali eu me empolguei, né? Aí eu comecei a dar mais ênfase no judô, dar mais ênfase também no treino de musculação, mas quero fazer sim, vou fazer, pode ter certeza. Vamos embora, Show. Então a gente tá comprometido com todo mundo, hein? Pra vamos fazer embora, isso aí. Isso tem que vamos dar embora, certo, hein? vamos Ó, embora, eu não entro em nenhuma luta pra perder. Tu vamos entra em luta pra embora, tamo perder? junto. Oh, de jeito nenhum. Então a gente vai ganhar isso aí. A gente vai mostrar pra eles que é capaz. Pô, isso é legal também, porque, primeiro assim, o que me chamou muita atenção foi você ter perdido peso. Isso é um esforço que eu acho que merece ter destaque. Nossa, obrigado. É, e eu, particularmente, pessoalmente, tá? Eu vejo um perigo muito grande você estar voltando para esse peso por questão de saúde, tá? Ah, Então, você precisa criar de novo uma, uma, um gosto pela atividade, porque assim, a gente não sabe quanto tempo vai demorar isso aí. Então, por exemplo, se demorar. Espero que não, tá? Tô chutando aqui só pra gente. Se demorar 2 anos, vai ficar 2 anos sem fazer atividade, daqui a pouco vai começar a bater as neuroses por causa de falta de treino, por causa da situação uhum. da atmosfera em si, e aí é, é ruim para você, é ruim para sua família, né? E então, a gente, com isso, a gente também vai mostrar para algumas pessoas que com dedicação, né, É possível. dá para chegar lá. Vambora, bora, Mestrão, tranquilo. Show! Então, ó, vou fechar a live aqui, pode me mandar mensagem e a partir de hoje a gente já começa a se comunicar em off aí. Sem Beleza? problema. Obrigado, viu? Valeu, Osse. Valeu, Vou galera. fechar aqui. Obrigado. Então, galera, eu vou fechar a live, tá? E daqui a pouco eu vou estar já começando a ideia aí com o Luigi, a gente vai começar esse projeto e vocês vão fazer parte disso. São 2 meses, não estava preparado para isso, tá? Mas eu gostei muito da história dele, acho que toda história de superação merece uma oportunidade, mais uma chance. E isso é muito importante. A gente não ajuda quem precisa, a gente ajuda quem merece.
As pessoas que se esforçam, elas merecem, ok? E aí me veio isso e eu acho que quando me vem uma vontade, acho que vale a pena. Então vamos lá, galera. Um grande abraço, obrigado por ter assistido a live. Foi muito além do que eu imaginava hoje e isso é muito legal. Beleza? Abração, hein, galera? Vou fechar aqui.